Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu quero dar uma breve introdução aqui sobre a nossa calculadora de frete, uma ferramenta que vem para facilitar a parte comercial do seu negócio. Então aqui a princípio a tela é de login, após se cadastrar você vai fazer o seu login normal, informando seu e-mail e senha. Essa é a tela principal, né, da nossa ferramenta. Então aqui ao lado esquerdo vai os parâmetros para a gente fazer a consulta sobre o valor do frete, considerando os custos e o objetivo de lucro que eu quero ter. Aqui na parte de cima eu tenho o menu do meu perfil para me acessar os dados do meu perfil. Aqui o histórico de consultas. Eu posso vir aqui clicar nas minhas consultas, ele vai trazer todo um histórico que eu já utilizei. Se eu filtrar aqui pelo nome da rota, já vai trazer a rota, já vai trazer todos os dados a respeito dessa consulta que eu fiz. Eu posso estar ordenando, né, por lucro, por valor do frete, por valor do diesel, enfim, ou por data. Aqui em cima uma faixa de data também. Então, essa aqui é a parte da consulta do seu histórico de consultas. Aqui a gente tem o menu de fazer um tour, que é um breve explicativo de cada campo, e aqui o nosso suporte, que você tem contato direto ao nosso WhatsApp de suporte. Então vamos iniciar explicando aqui o início, né? Sempre que você fizer um primeiro cadastro, não vai existir nenhuma rota cadastrada, então a gente clica no mais, escreve aqui o nome da rota, rota treinamento, treinamento teste, de origem que vai sair, então eu quero dar um exemplo que vai sair de Florianópolis até São Paulo. Daí, depois de informar o destino, eu clico em incluir trecho. Então aqui eu tenho Florianópolis a São Paulo. Mas vamos supor que você pode ter caso também em Florianópolis, São Paulo, e de São Paulo vai entregar em Ubatuba, só um exemplo. Eu clico aqui na cidade de destino, informo a minha próxima perna, no caso, né? Clico em incluir trecho. Então ele vai fazer Florianópolis, São Paulo, São Paulo, Ubatuba. É uma opção. Daí clique em salvar para salvar essa rota. Se eu a rota já vai ter todas as rotas que eu tenho cadastrada, ou eu posso digitar aqui diretamente uma cidade ou o nome da rota, enfim, ele vai buscar pelo que você digitar. Então eu vou selecionar aqui a rota, o tipo de veículo. Eu clico no mais para cadastrar um tipo de veículo. Então vou criar aqui um tipo de veículo truck, tem três eixos, uma média de 4 por litro aqui. É só um exemplo, né? Eu clico em salvar, então eu posso vir aqui, selecionar um veículo, então eu tenho um truck, eu tenho um rodotrem, tenho um de teste, então eu vou selecionar esse truck aqui. A rota, né, aqui é para cálculo do pedágio, se quer uma rota mais eficiente, uma rota curta ou evitar pedágio, depende da sua operação. Aqui a informação do valor do pedágio vai aparecer após eu clicar no botão calcular frete, porque daí ele vai fazer toda a roteirização. Se vai calcular a volta, eu marco aqui essa opção, se não vai, pode deixar do jeito que está. A média de consumo do veículo ele já trouxe, porque eu selecionei o veículo truque, que está configurado com 4 km por litro. O valor do litro, né, esse valor do litro é uma estimativa, porque a ANP faz uma pesquisa semanal de valor do diesel por cidade. Então, de acordo com a sua rota, né, que a gente formou aqui, Florianópolis, São Paulo, São Paulo, Batuba, ele já trouxe um valor médio nessa rota de 6,9 de acordo com a pesquisa semanal da ANP. Nada impede eu vir aqui e alterar para um valor que eu desejar. Aqui o salário base é o salário base mensal do motorista, para que eu tenha esse custo dos dias que ele vai ficar fora viajando. Depende da política da sua empresa. Se a sua empresa paga salário mais comissão ou paga só salário, daí você preenche essa informação, esse campo. Só um exemplo, se esse motorista ele tem um salário de 30 mil reais, é só um exemplo para a conta ficar fácil, e a viagem vai durar 2 dias, então é 1.000 reais por dia, né? Porque o salário mensal dele é 30 mil, o dia dele sai a 1.000 reais. Se ele vai demorar 2 dias, então o custo dessa viagem vai ser 2.000 reais.
Então aqui é o salário mensal. Aqui é uma simulação, né, como se o salário mensal dele fosse R$ 1.500. Então se ele ficar 2 dias fora, a hora que a gente clicar aqui em calcular frete, ele vai calcular proporcional aos 2 dias a esse salário mensal dele. Esse PIN aqui, esse marcador aqui do lado, é o valor padrão. Então, para mim não ficar, para toda hora que eu entrar no site, eu sair do site, ficar tendo que digitar um salário aqui de 1.500, que é um padrão da sua empresa, então a gente marca essa opção de valor padrão. Se eu desmarcar, toda vez que eu entrar e sair do site, ele vai trazer zero. Mas se eu botar aqui um valor 5.000 e marcar essa opção de salvar valor padrão, então sempre que eu entrar no site, ele vai trazer já esse campo preenchido com 5.000. Da mesma forma a comissão. Comissão é um percentual que você também pode deixar fixo ou pode estar alterando também. Ele sempre vai trazer como zero e você informa aqui e se quiser deixar fixo, marca o PIN do valor padrão. A distância ele vai trazer após calcular a rota. O ICMS, esse percentual, ele vai trazer de acordo com a sua rota. Se por acaso não for esse valor, você pode estar editando ou pode deixar zero se a sua operação não tiver ICMS. O custo por quilômetro é um custo estimado, né, de manutenção entre pneu, desgaste, enfim. Daí a sua empresa tem esse índice. Então aqui a gente informou para simular R$ 2 por quilômetro. Aqui o peso, né, eu posso estar informando aqui um peso que ele vai fazer essa viagem para fazer a simulação. Se tiver descarga, vamos supor que tem R$ 100 de descarga. E aqui outros custos. Se eu tiver outros custos, eu posso clicar no mais e está aqui exemplificando o que é. Só dando um exemplo, né? Vamos supor uma balsa de R$ 80, clique em salvar, ele já salvou aqui. E se tiver mais algum custo para adicionar, eu posso estar adicionando aqui, senão é só sair. Olha, já ficou R$ 80 aqui. Aqui, a respeito da tabela de frete mínimo da NTT, você escolhe a categoria do veículo e o tipo de carga. Se você desejar, né, obter esse valor, mesma coisa, marca um valor padrão, né, de acordo com a atividade da sua empresa. E aqui o tipo de cálculo é bem interessante, porque você pode calcular a sua margem de lucro de acordo com o valor do frete. Você pode calcular, vamos supor que para esse frete você está cobrando R$ 8.000. Será que esse 8.000 eu estou tendo lucro ou prejuízo? Então, a hora que eu botar 8.000 e clicar em calcular frete, ele vai calcular todos os custos e vai falar se você teve lucro ou prejuízo. Ou você pode calcular pela sua margem de lucro. Eu não sei o valor do frete que eu vou cobrar, mas eu quero ter 20% de lucro. Então eu boto aqui 20%, clico em calcular frete. Então a ferramenta já vai fazer a roteirização, já vai calcular toda a distância, o custo de pedágio e vai te trazer um resumo aqui no lado direito. Então, o mapa ele trouxe todas as praças de pedágio que ele vai passar, ele trouxe o valor do combustível de acordo com a pesquisa da ANP, sempre atualizado semanalmente, e aqui a gente tem a opção do mapa, né? Se a gente quer mostrar o valor de diesel ou não, as balanças, ou mostrar os pedágios, se não quiser mostrar nada, então ficou de Florianópolis a São Paulo, de São Paulo a Ubatuba. Se eu quero mostrar os pedágios de novo, é só marcar ali a opção e tudo certo. E aqui na direita ele vai trazer um resumo da sua cotação. Então ele vai trazer aqui, para mim obter 20% de lucro, que foi o que a gente pediu, eu tenho que cobrar do meu cliente 5.529, porque eu vou ter 4.423 de despesa e aqui vai dar uma margem de 1.100, que é 20% de lucro. E aqui vai ter todo o detalhamento, né, nessa viagem, quanto que eu vou gastar de diesel, de pedágio, custo por quilômetro, descarga, quanto que eu vou pagar de comissão, salário do motorista proporcional. Vejam que ali está 5.000 e para essa viagem proporcional vai dar R$ 346, outros custos, e aqui vai dar o custo por km, o custo por tonelada, vai te dar todo um resumo. E aqui embaixo ele traz a parte da tabela de frete. Ele não trouxe porque a gente está considerando só um veículo truque aqui de 3 eixos. E aqui a gente tem a parte da impressão completa. Tem 4 tipos de impressão que você pode estar imprimindo e enviando via WhatsApp, salvando em PDF, enviando via e-mail, enfim. Aqui a gente tem o botãozinho de ocultar, então a gente pode ocultar essa aba ou mostrar normalmente.
Então, essa é a nossa ferramenta de frete. Só fazendo uma simulação aqui com valor de frete, vamos escolher outro tipo de veículo, um rodotrem aqui, com os mesmos parâmetros. Vamos supor que eu quero cobrar R$ 8.000 nessa viagem. Eu tenho um valor de 8.000 que eu pratico, mas eu não sei se eu estou tendo lucro ou prejuízo. Então eu clico em calcular frete, ele vai recalcular essa rota e vejam que aqui, então se eu cobrar 8.000 eu vou ter 27,85% de lucro. E se eu fosse cobrar a tabela de frete, que ele traz aqui embaixo a simulação da tabela de frete, eu teria 14,79. Então está sendo mais vantajoso esse 8.000 que eu estou praticando do que se eu praticar a tabela mínima de frete. Então todos os parâmetros para consulta, funcionalidade foi explicado aqui nesse vídeo. Espero que você aproveite a nossa ferramenta da melhor forma e qualquer dúvida pode nos chamar no suporte.